acha que filmes feministas são somente aqueles que falam sobre a história do feminismo. Eles são importantíssimos, mas tem alguns outros que falam de pautas muito importantes do movimento e que às vezes passam despercebidas ali nas produções. Por isso hoje eu vim falar sobre filmes feministas não óbvios. Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse tipo de indicação e de conteúdo, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu posso te garantir que você vai adorar tudo que rola por aqui. Eu sou uma verdadeira rata de tentar destrinchar mensagens ocultas em filmes. Às vezes eu vejo e revejo, tentando descobrir se tem alguma conexão ali que eu não percebi, se tem alguma discussão que eu não captei. E nisso eu percebi que tem vários filmes que falam de pautas do feminismo muito importantes e até mesmo falam do feminismo de uma maneira um pouco mais sutil ou de outra perspectiva. E quando eu vejo as pessoas comentando sobre essas produções, geralmente não é essa linha de raciocínio que elas abordam. Então eu achei que seria muito interessante trazer essa listinha aqui, começando pelo filme Roma, de 2018, um filme de drama dirigido pelo Alfonso Cuarón, que gerou um grande burburinho na época de seu lançamento lá na Netflix. Primeiro porque todo mundo esperava que finalmente a Netflix fosse ganhar o seu tão aguardado Oscar por causa desse filme. A produção é de altíssima qualidade, toda em preto e branco, com uma elegância e com um cuidado aos detalhes que só um cineasta como o Alfonso Cuarón poderia produzir. Mais do que isso, o que chama atenção em Roma, além dos seus longos planos contemplativos, é que ele deu todos os holofotes e todo o protagonismo a uma mulher que geralmente passa despercebida por aí na vida de todo mundo. Aquela empregada doméstica que cuida da vida de uma família, que é o pilar da família. Às vezes as pessoas da família não conseguem se virar sem ela e ela é completamente invisível na sociedade, que é o caso da Cleo, que é a protagonista de Roma e não parece uma protagonista, porque ela é tão quietinha, tão introspectiva, tão submissa, ela aceita as coisas, ela acha que foi para aquilo dali que ela nasceu, ela tem uma visão muito unidimensional da história dela. Os patrões acham que os pequenos privilégios que dão para ela, tipo deixar ela assistir televisão junto com ele sentada na almofadinha enquanto ela continua trabalhando e servindo, pra ela já é uma coisa que tá ok. E a gente percebe o quanto essa coisa tá naturalizada na nossa sociedade, que a gente nem questiona mais. Uma mulher perdendo a sua própria identidade, não só por causa do trabalho, mas por causa do papel social que ela adquire na sociedade a partir daquilo. Então é uma discussão muito tocante, além do filme ser belíssimo em todas as questões técnicas, como eu já comentei aqui. Vale muito a pena analisar dessa perspectiva da perda da identidade da mulher da classe trabalhadora. As pessoas não vivem sem ela, mas ela própria não tem a noção da importância dela e continua acontecendo essa manutenção na sociedade para que ela não descubra a sua própria importância e continue apenas desempenhando aquele papel. Quantas Cleos a gente não conhece por aí? Genial, um filme extremamente necessário. Se você não assistiu, corre lá porque vale muito a pena. Seguindo nessa mesma linha, a gente tem o filme Que Horas Ela Volta, de 2015. Ele é descrito como um drama, meio comédia, mas essa discussão é um pouquinho mais complicada, eu vou entrar nisso daqui a pouco. A direção fica por conta da Ana Mui Laerte e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque esse filme teve um longo processo de produção, inclusive para as pessoas que são mais cinéfilas mesmo, que gostam de acompanhar os bastidores das coisas, se puderem dar uma olhada nas falas da Ana Mui Laerte a respeito desse filme, o olhar dela como mulher diante disso conta muito. Por que esse filme tem uma perspectiva feminista? Porque a gente tem duas gerações de mulheres, uma mãe
que é uma trabalhadora que já se conformou com aquele papel ali, com o que a manutenção social desses papéis reservou pra ela, assim como no caso da Cleo, que eu falei lá em Roma. E a gente tem a Jéssica, que é a filha de uma geração mais nova, uma menina muito mais antenada, que questiona as coisas e que entra em conflito diretamente com a mãe pra dizer pra ela: olha, você não precisa aceitar tudo o tempo todo, você não precisa ser submissa o tempo todo, não existe só isso aqui pra gente, existem outras coisas. Aí às vezes acontece algumas coisas meio chatas, porque realmente ali na trama a Jéssica acaba soando um pouco arrogante também na maneira como ela lida com a mãe, porque é uma pessoa de outra geração e aí demandaria uma certa paciência, principalmente porque a Jéssica chega naquele lugar ali pra promover uma mudança profunda. Ela é a filha da empregada e meio que ela demonstra um desempenho muito melhor do que o filho da patroa ali em determinada situação. Então é uma coisa muito interessante pra ver não só uma relação de mãe e filha e esse conflito de gerações diferentes, mas o conflito de gerações de papel social da mulher. O que a mãe já aceitou pra ela própria e acha que ela não precisa receber mais nada do mundo e se esforça o máximo possível pra filha, porque ela acha que é a filha que merece aquilo, e a filha, de uma maneira meio torta às vezes, tentando conectar ela com essa noção de que não, você também não merece passar por isso, você também merece um pouco mais de carinho, de cuidado. Então é um filme imperdível, se você não assistiu, vale a pena conferir, principalmente prestando atenção em todos esses questionamentos. Seguindo com Dreamgirls de 2006, eu já mencionei rapidamente esse filme aqui em outra oportunidade, dirigido pelo Bill Condon e conta com um elenco de estrelas com a Beyoncé e a Jennifer Hudson, duas cantoras maravilhosas, incríveis no mesmo filme. E aqui a gente tem o mundo do show business, um grupo, tipo o grupo da onde a própria Beyoncé veio, os Destiny Child, mas numa época mais retrô, e aí existe toda uma discussão, porque a Beyoncé é o ideal padrão para ser o rosto do grupo e a Jennifer Hudson tem uma voz muito mais potente. Então, teoricamente, se fosse só por causa da voz e do talento, ela teria que ser o rosto do grupo e ela é que teria mais chance de ter uma carreira solo, mas o tempo todo isso é vetado a ela, porque ela é uma mulher gorda. Não tem tanta essa coisa racial pesando nela em si sozinha, porque todas as pessoas são negras. Existe todo um questionamento no geral, mas o principal da questão ali é essa rivalidade feminina que é promovida o tempo todo entre as duas, delas próprias se degladiarem, porque eu tenho mais talento nesse determinado aspecto e você tem mais a aparência porque você merece mais do que eu. A própria Beyoncé às vezes não compreende aquilo, ela fica muito confusa porque às vezes ela é muito colocada naquela situação, ela é levada a acreditar que ela merece e que o caminho que ela tá seguindo ela tem que ir em frente, não importa, ela não pode parar. E a personagem da Jennifer Hudson sofre muitas injustiças por causa disso, então é uma discussão muito interessante com um contexto musical que eu particularmente adoro, e de show business e de como funciona a indústria da música, e sobre rivalidade feminina, sobre essa questão de como a beleza e o ideal de beleza rege a vida de uma mulher e pode colocar ela lá no topo ou pode destruir completamente a vida dela. Então, completamente imperdível esse filme. Seguindo com Passageiros, filme de 2016, dirigido por Morten Tyldum. Acho que não é assim que se fala, que é um nome muito difícil. Eu sempre comento com o Rafa que é um dos filmes que eu mais odeio na história. Inclusive tem uma curiosidade, porque os primeiros vídeos que a gente tentou gravar pro canal com formato diferente, eu ia falar sobre esse filme porque eu detestei quando eu vi e continuo detestando até hoje. Porque é uma discussão muito nas entrelinhas e é muito difícil as pessoas conseguirem captar ela. É uma ficção científica bem interessante,
interessante. E algumas pessoas estão numa viagem interestelar, onde elas vão pra viver em outro planeta. E como tem toda essa questão de tempo e espaço, o tempo passa de uma maneira diferente, elas precisam ficar em estado de hibernação até chegarem no planeta pra fazer a implantação da sociedade. Um dos passageiros acorda antes do tempo por uma falha lá na máquina onde ele tá dormindo. E ele tem a brilhante ideia de acordar uma mulher que ele acha muito bonita lá para fazer companhia para ele, e faltam muitos anos para chegar no destino final e eles vão falecer antes de chegar lá. Basicamente, ele tira o direito dela de completar a sua viagem porque ele não queria ficar se sentindo sozinho. Então assim, eu fico brincando com o Rafa que é um filme podre, na minha opinião. Tinha tudo para ter uma discussão muito interessante, uma discussão social, tecnológica para quem ama ficção científica e tudo mais, mas eu assisti até o final pra ver no que ia dar, mas assim, o filme me perdeu completamente porque eu acho que foi uma coisa muito importante, uma coisa muito drástica que aconteceu, e o conceito do filme todo dá a entender que é pra gente ficar com aquela sensação de que valeu a pena, porque ai, que bonitinhos, eles vão ficar juntos, ai, eles vão aproveitar esse tempo juntos que resta, quando na verdade é uma coisa muito séria ele ter tirado a escolha dela de chegar lá, de seguir a viagem do jeito que foi programado. Então pra você que gosta de ficção científica, pra você que gosta de filmes desse contexto assim de viagem interestelar, vale muito a pena, mas se você for assistir, principalmente você que é mulher, presta atenção nessa discussão depois, se você quiser voltar aqui pra dizer o que você acha, se você concorda comigo. Eu acho que infelizmente ficou uma questão muito afogada por causa de como o filme foi conduzido depois, mas fica aí a sugestão, quem quiser dar uma olhada, quem quiser formular uma opinião. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda falta uma super recomendação. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like aí, se inscreve, ativa as notificações, é muito importante pro YouTube entender que você tá curtindo e quer continuar recebendo os conteúdos. Se você quiser assistir outro vídeo com uma temática muito interessante feminista, falando um pouquinho sobre a história do We Can Do It, esse cartaz super famoso que a maioria das pessoas não sabe, tem uma treta imensa envolvida nele, já clica aqui no card ou no link da descrição porque está imperdível. E segue a gente lá nas redes sociais, @canalbis, o perfil inteiramente dedicado ao canal, onde tem bastidores, notícias, tudo que você precisa para ficar super informado, tanto aqui do canal quanto do universo geek. E me segue no Instagram e no Twitter, @aba, onde eu faço um conteúdo extra muito bacana. Segue o Rafa lá no @rafafidelis_ para contratar ele para fazer serviços de edição bacaníssimos como esses que tem aqui no canal. Manda uma DM para saber todas as informações. E o mais importante, não esquece do like. Já pedi, mas eu vou pedir de novo, que é realmente muito importante, beleza? O nosso último filme é um dos meus filmes favoritos da vida, Coco Antes de Chanel, de 2009, dirigido por Anne Fontaine. Conta a história da maravilhosa e mundialmente famosa Coco Chanel, que fundou a grife mundialmente famosa de roupas Chanel. E é uma história muito interessante, uma história apaixonante, porque a Coco foi uma mulher que passou por muitas privações, desde quando ela era criança até a vida adulta. Ela seguiu caminhos que talvez algumas pessoas possam achar um pouco duvidosos, porque ela conheceu vários homens ao longo da vida dela e ela se utilizou muitas vezes da ajuda financeira desses homens para poder viabilizar o seu negócio. Mas fica aquela coisa, ela, na minha visão, ela construiu seu próprio império por causa do seu talento, por causa da sua visão de moda, por ser uma visionária. E a gente entra no que é mais importante: os meios que uma mulher se utiliza para construir o seu negócio ou qualquer coisa que ela faça na vida dela sexual não diretamente interfere ou diminui a importância dela, ou vamos colocar o feminismo dela, porque aqui nesses filmes não tem nada especificamente assumidamente feministas, são pontos de vista, mas
A Coco Chanel não deixa de ser incrível e maravilhosa e visionária e destemida pelo fato dela ter se utilizado da ajuda desses homens para começar a abrir o seu negócio e dali começar a crescer. Isso não torna ela menos importante na indústria da moda, não faz dela uma mulher menos importante para ter inspirado outras mulheres. E eu acho que a discussão mais importante que esse filme traz é como as pessoas acabam ficando muito focadas nisso. Se fosse um homem na mesma situação, as pessoas sempre veriam o lado profissional, o incrível talento dele, o produto final e não o caminho que ele se utilizou para chegar até ali. Você pode concordar ou não que o caminho que ela trilhou foi bacana, mas você não pode ignorar que o produto final é muito importante, que ela é uma das mulheres mais importantes e inspiradoras da história e que existem motivos e a maioria das coisas que ela fez são muito justificáveis por causa de todas as privações que ela sofreu na vida. Então, um filme fundamental aí pra quem ama moda, pra quem quer entender como a Chanel modificou essa noção que a gente tinha e ressignificou a noção de elegância na sociedade com a ideia do menos é mais que a Coco tinha, de que pra você ser elegante você podia sim ser um pouco mais simples. Então, não deixe de conferir prestando atenção também todos esses questionamentos que eu levantei aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Provavelmente pode se tornar um dos seus filmes favoritos da vida, como é o meu. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acham, se faltou algum, se vocês já assistiram algum filme desses. De repente a gente volta pra fazer uma parte 2 e até a próxima. Umas coisas... E aí, às vezes... Pra funda... Mas... que fundou a Greek, mas não